só é concedida por meio da fé. A salvação só é concedida por meio da fé. O texto base de hoje é Romanos capítulo 10, versículos 5 a 15. Este é o plano de estudos que temos seguido. Esta é, portanto, a lição 8, baseada em Romanos capítulo 10, versículos 5 a 15. Já agora, na próxima semana estaremos a estudar o capítulo 11 e o título da lição é Misericórdia. Bem-vindos, então, à lição da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz. Permita-me que comece com uma afirmação. As pessoas tentam tudo para estar bem com Deus. As pessoas tentam tudo para estar bem com Deus. Podíamos, talvez, acrescentar. As pessoas sempre fizeram tudo para tentar estar bem com Deus. Ao longo da história, não houve povo, não houve civilização, não houve nação que não tentasse estar bem com Deus, procurando fazê-lo de muitas formas. Normalmente, através de sacrifícios. Todos conhecemos histórias de civilizações, de povos, de nações que chegaram a sacrificar os próprios filhos. Fazem parte do nosso conhecimento em geral, fazem parte da nossa consciência, da memória coletiva, imagens de acontecimentos passados em que crianças eram sacrificadas vivas aos deuses. Também animais. Enfim, muitas formas há de tentar estar bem com Deus, de tentar chegar a Deus, seja através de cerimónias em rios considerados sagrados, seja através de celebrações em montanhas consideradas sagradas. Fazemos parte de uma nação que tem como padroeira uma imagem, uma figura para onde milhares de pessoas se dirigem a cada ano tentando receber o favor e curvam-se e oram e elevam as suas preces para uma imagem. Faz parte da cultura de muitos povos tudo fazer para tentar estar bem com Deus, para tentar chegar a Deus. A nossa salvação está disponível, afinal, e é isso que aprendemos e temos estudado ao longo desta epístola de Romanos, escrita e inspirada por Deus pelo apóstolo Paulo, que a nossa salvação está então disponível para mim, para cada um de nós, para aqueles que estão à nossa volta, mas só através de Jesus Cristo. A nossa salvação está baseada, afinal, na cruz. A nossa salvação está baseada na encarnação, o Deus menino, Emmanuel, Deus conosco. A nossa salvação está, pois, baseada na encarnação de Jesus, está baseada na ressurreição de Jesus. E, portanto, a nossa salvação está disponível pela obra completa de Jesus na cruz. É isso que temos aprendido em Romanos. É isso que nos diz a revelação. É isso que nos diz a palavra de Deus. E, portanto, é isso mesmo que vamos continuar a estudar na lição de hoje. Dissemos que os primeiros, e temos referido ao longo das últimas semanas, que os primeiros 8 capítulos de Romanos são aquilo que podemos chamar a teologia da salvação, apresentada magistralmente pelo apóstolo Paulo. Esta teologia da salvação, apresentada de uma forma ordenada, de uma maneira lógica. E estes 8 primeiros capítulos da epístola do apóstolo Paulo aos Romanos apresentam, portanto, a base teológica para a nossa salvação. Já não precisamos de considerar que talvez
um rio seja sagrado. Já não temos de aceitar que talvez uma montanha seja sagrada. Muito menos que eu necessite, devido a qualquer razão, de me sacrificar. Jamais temos de aceitar como verdadeira sequer qualquer destas possibilidades, porque a base teológica da nossa salvação está apresentada de forma cristalina nos primeiros 8 capítulos da Epístola que temos vindo a estudar, baseada naquelas quatro ideias-chave, ideias fundamentais que o apóstolo Paulo desenvolveu tão bem ao longo, então, destes primeiros 8 capítulos. E a primeira é exatamente esta. Há uma natureza pecaminosa na humanidade. Romanos capítulo 3 e versículo 23. Esta é a altura em que eu solicito que, se possível, tenha o texto bíblico à sua frente e também um bloco de notas para ir apontando para ir anotando algumas ideias que vão surgindo na sua mente, para que depois, eventualmente, possa voltar a elas e possa desenvolvê-las. Então, há uma natureza pecaminosa na humanidade. Romanos capítulo 3 e versículo 23. Pois todos pecaram e carecem, necessitam, estão separados, portanto, da glória de Deus. Todos pecaram. Esta natureza pecaminosa universal da humanidade. Paulo enfatizou não só esta natureza, mas a condição da depravação humana. E este é o primeiro tema que Paulo desenvolve nestes 8 capítulos primeiros da sua Epístola aos Romanos, em que ele faz, portanto, a apologia do Evangelho, em que ele apresenta a teologia da salvação de uma forma ordenada, de uma forma lógica. Há uma natureza pecaminosa da humanidade. Um segundo tema que ele desenvolve a partir daqui, esta é a base, um segundo tema, portanto, que Paulo desenvolve a partir desta ideia base, é que nós próprios, nós por nós, somos incapazes de nos salvarmos a nós próprios. É também muito importante. Assim como é importante percebermos que há uma natureza pecaminosa, ou seja, que eu, à partida, naturalmente estou separado da glória de Deus, que careço, portanto, da glória de Deus, ato contínuo, devo perceber também, nesta minha demanda, nesta minha procura, que não é um rio, que não é uma montanha, que não é um sacrifício, de qualquer forma, que me vai aproximar de Deus, antes, Romanos capítulo 6 e versículo 23. Romanos capítulo 6 e versículo 23. Diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom antes o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, se por um lado, a natureza é pecaminosa na humanidade, 2, a humanidade não pode salvar-se a si própria, nenhum de nós se pode salvar a si próprio e, portanto, versículo 23 do capítulo 6, a vida eterna está à nossa disposição através de Jesus Cristo. Portanto, a solução para o problema, para o tal conflito insanável que há em nós, a solução para o nosso problema espiritual é, então, a vinda, a obra, a morte, a ressurreição de Jesus Cristo. Deus mostrou o seu infinito amor, o seu imenso amor, enviando, portanto, o Filho. 3. O Filho é a única esperança. Temos essa ideia clara em Romanos capítulo 5 e versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo facto de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Portanto, Deus mostrou o seu imenso amor enviando o seu Filho como sacrifício e, portanto,
esse sacrifício transforma a nossa vida tal como a conhecemos. Não há uma varinha mágica, como temos estudado, não há um passe que nos torne imunes à dor, que nos livre do sofrimento neste mundo, apesar da nossa vida eterna começar aqui, deste lado, como consideramos nas 2 últimas semanas, deste lado da vida eterna, nós ainda somos sujeitos às consequências do pecado. Não porque não sejamos salvos, estamos seguros, como vimos na semana passada, estamos seguros em Deus, mas a nossa natureza pecaminosa e as condições desta vida humana afetada pelo pecado também em nós produz efeito. E, portanto, deste lado da eternidade, nesta vida terrena, nós vamos continuar a ter problemas, nós vamos continuar a sofrer perseguição, a ter sofrimento na nossa vida, mas, e é a quarta ideia, o nosso novo estilo de vida, uma vida com o Espírito Santo, uma vida na qual o Espírito Santo deve ter um papel vital, dele devemos depender, para que o nosso relacionamento com Deus possa manifestar e possa ser o selo que nos lembra que nada nos pode separar do amor de Deus. O capítulo 8 de Romanos é todo ele um hino a esta dupla ideia. Ou seja, é o Espírito Santo que garante o nosso relacionamento com Deus. Vemos isso do versículo 1 ao versículo 11. O versículo 11 diz: se habita em vós, no sentido de não se como uma condição, mas como habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, Deus e o seu amor são uma presença constante e segura na vida dos crentes. Está aqui apresentada esta teologia da salvação. Há uma natureza pecaminosa na humanidade, é preciso um Salvador porque a humanidade não se salva a si própria, o Filho é a única esperança e, portanto, devemos manifestar através da nossa vida, através do selo do Espírito, esta progressão, este efeito progressivo, então, este processo de santificação que em nós deve ser uma constante, manifestando Deus e o seu amor através da nossa vida, através dos nossos atos. Está, portanto, concluída esta teologia da salvação e Paulo prepara-se então nesta epístola para passar à segunda parte, que é a aplicação deste mesmo Evangelho. Mas vale a pena então pararmos aqui um pouco para percebermos que se entre o capítulo 1 e, como vimos, o capítulo 8 é apresentada esta teologia da salvação e a partir do capítulo 12 nós vamos estudar, a partir das próximas semanas, a forma como Paulo explica aos romanos cristãos, às comunidades cristãs que estavam a surgir na imensa cidade de Roma, a capital do Império, como aplicar, então, como viver de acordo com o Evangelho, mais uma vez também baseado em 4 ideias principais, como vamos ver. Nós pertencemos a Cristo, nós devemos refletir essa pertença, nos nossos relacionamentos dentro da comunidade cristã, dentro da igreja e também com o nosso próximo e, finalmente, a marca distinta dessa relação deve ser o amor. Mas, então, estava eu a dizer que entre o final do capítulo 8 e o capítulo 12 parece haver um hiato.
Então, o que é que Paulo se preocupa em mostrar a partir, ou melhor, entre os capítulos 9, 10 e 11? Digamos que é uma secção, é um parênteses acerca do papel dos judeus na nova aliança. A morte de Jesus tinha iniciado uma nova era, mas Deus ainda não tinha terminado a sua obra com Israel. O povo escolhido, por Deus durante o Velho Testamento, ainda tinha um papel a desempenhar no seu reino, juntamente com os filhos da nova aliança. E, portanto, se bem que a maneira de fazer as coisas na realidade não fosse nova, ou seja, a ideia da fé não era um conceito novo. O próprio apóstolo Paulo preocupou-se em redescobrir esta ideia de que Abraão tinha sido considerado salvo por meio da fé, porque não havia ainda lei. A fé, disse Paulo, tinha sido sempre a maneira pela qual nós nos podemos relacionar com Deus. Os sacrifícios do Velho Testamento apontavam para o sacrifício perfeito de Jesus Cristo na cruz. E, portanto, o poder da graça e da fé é aquele que é único e sempre foi para conceder a redenção em todo aquele que crê. Mas era preciso explicar bem isto àqueles que não só continuavam judeus, continuavam no Velho Testamento, mas também para aqueles que, embora aceitando a obra de Jesus Cristo, ainda eram influenciados, influenciáveis e, eventualmente, ainda estavam a influenciar outros. E, portanto, era preciso, e repito, era preciso explicar de novo o papel dos judeus nesta nova aliança. E o apóstolo Paulo vai fazê-lo entre os capítulos 9, 10 e 11 de Romanos. Bem-vindos, então, ao capítulo 10. O capítulo 10 é como que a parte final desta explicação do papel dos judeus na nova aliança. Vamos ler dos versículos 5 a 10, mas para nós entendermos bem aquilo que Paulo nos quer transmitir entre os versículos 5 e 10, julgo que é necessário que leiamos primeiro dos versículos 1 ao versículo 4. Vamos ler então Romanos capítulo 10, versículos 1 a 4. Irmãos, portanto, não há dúvida, Paulo está a falar para cristãos. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus, a favor deles, são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para justiça de todo aquele que crê. Nestes primeiros 4 versículos do capítulo 10, Paulo volta ao tema, se quisermos, ao tema principal da sua epístola. Os dois caminhos da justiça. Um, através das obras da lei, procurando a justiça no esforço próprio. O outro, pela fé no Cristo ressurreto. Este era um tema muito caro, muito querido, que Paulo muito prezava. Era preciso explicar bem que há dois caminhos, mas só um deles está correto. Só um deles consegue proporcionar o fim, o alvo, como vamos ver, que é o desejável, que é a salvação, que é, no fundo, a justiça, mas a justiça de Deus, ou seja, a justificação, como nós já estudamos em semanas anteriores. Há aqui uma ideia-chave, que é uma ideia importante.
dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. Paulo não estava a colocar em causa a bondade de muitos corações. Não estava a pôr em causa até o interesse que alguns tinham em tentar viver uma vida reta. Eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento. Então, há aqui algo que falta ao zelo. O zelo em si pode ser bom, mas fica em si próprio, circunscreve-se a si próprio. Com certeza que quem tem zelo por Deus conseguirá produzir boas ações, atitudes bonitas, mas não era disso que Paulo estava a falar. Para além do zelo, é preciso algo mais. E o que é isso mais? É o entendimento. Ora, este entendimento está explicado. Vejam como com poucas palavras o apóstolo Paulo consegue dizer tanto. Vamos ler o versículo 4 do capítulo 10 de Romanos novamente. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei. Esta ideia de fim tem um duplo sentido. Por um lado, obviamente, fim significa alvo, como disse há pouco. Significa finalidade. Mas, por outro lado, tem a ver também com fim, ou seja, algo que conclui um determinado processo. Ora, esta ideia é duplamente verdadeira. Quer dizer, se repararmos, Jesus Cristo corresponde a ambas estes sentidos. Por um lado, ele é o alvo da lei. E já vamos ver uma passagem bíblica que nos explica isto muito bem. Jesus, portanto, é o alvo, é a finalidade, é o objetivo, mas é também o fim da lei como meio de ganhar o favor de Deus. A partir de Jesus Cristo, já não há mais necessidade de se tentar cumprir a lei. E porquê? Porque Jesus Cristo foi o cumprimento dessa mesma lei. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 7. Eu sei que eventualmente será uma passagem um bocadinho grande demais, mas vale a pena considerarmos esta questão. O apóstolo Paulo, aos Gálatas, volta a este assunto. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 7. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Esta foi uma das passagens que estudámos na semana passada e é uma passagem que nos garante esta adoção de filhos, este relacionamento. Vamos voltar a este tema na lição de hoje. É uma passagem muito explícita em que o apóstolo Paulo mostra que Jesus Cristo era, portanto, representou este duplo sentido. Por um lado, este fim, Romanos capítulo 10, versículo 4, o fim da lei é Cristo. Então, por um lado, fim e finalidade, objetivo, mas também alvo, mas também término, ou seja, final de uma era em que a lei foi considerada para se ganhar a justiça de Deus. Ora, com este enquadramento e a partir daqui, o apóstolo Paulo, no versículo 5, Romanos capítulo 10, utiliza a expressão ora. Portanto, vamos ler dos versículos 5 até 10. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela.
Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração: quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos capítulo 10. A partir do versículo 5. Temos aqui um tema que era muito caro ao apóstolo Paulo. Confessar e crer. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo gostava muito e percebemos, portanto, que ele estava preocupado com este papel dos judeus na nova aliança. O apóstolo Paulo volta de novo, e vamos ver de várias maneiras. Volta de novo ao Velho Testamento para, a partir daqui, começar a edificar a sua argumentação. E o versículo 5 diz então, ora, Moisés. Moisés, o quê? Escreveu o quê? Moisés escreveu, versículo 5, que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Então, esta justiça proveniente da lei, começa por dizer o apóstolo Paulo, é uma justiça reservada para o homem que a pratica. Parece um discurso redondo. Ou seja, dito por outras palavras, aquele que obedece à lei. Portanto, quem pratica a justiça é aquele que quer, aquele que decide obedecer à lei. De facto, quando o apóstolo Paulo diz que Moisés escreveu, ele está a citar uma passagem do Velho Testamento. O apóstolo Paulo era um conhecedor, como sabemos e como já percebemos pelo estudo da Epístola aos Romanos, o apóstolo Paulo era um conhecedor profundo das Escrituras, um conhecedor profundo, portanto, do Velho Testamento, porque nesta altura era a revelação de Deus escrita. Levítico capítulo 18, versículo 5, foi a passagem que Paulo citou. Diz assim, Moisés, inspirado por Deus: portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá, e agora, vejam, por eles. Eu sou o Senhor. Permitam-me repetir. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. O que é que o apóstolo Paulo queria mostrar? Que a justiça vem pela obediência às leis, aos mandamentos, aos estatutos de Deus. Portanto, acompanhem-me neste raciocínio, por favor. Portanto, se não houver perfeita obediência, a justiça não é alcançada. Ora, é claro que ninguém consegue ser perfeito a não ser Jesus. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 3 e versículo 10, agora vamos voltar a Romanos. Romanos, capítulo 3 e versículo 10 diz assim: como está escrito, não há justo, nem um sequer. E, portanto, esta já era uma ideia que vinha do Velho Testamento. Qual é a ideia? A lei aponta-nos na direção certa, mas não é a lei que nos dá a salvação. Já usei aqui este exemplo, perdoem-me a repetição, mas é a mesma coisa que nós olharmos para o dedo quando alguém nos está a apontar uma bela paisagem. A lei, de facto, desde sempre apontou na direção certa. A lei desde sempre apontou na direção da salvação de Deus. Mas a lei nunca deu a salvação. Os versículos 6 e 7 explicam isto mesmo. Vamos ler de novo Romanos capítulo 10, versículos 6 e 7. Mas a justiça decorrente da fé
Assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Ao contrário dos padrões impossíveis da lei, a fé não tem a ver com obras, a fé fala. A fé não fala da perfeição que nós vamos conseguir obter, porque essa é impossível. A fé fala da graça de Deus. Isto é muito importante, porque para a maioria dos judeus que eventualmente ouvissem estas palavras de Paulo, a maioria dos judeus estava convencido de que era a sua justiça que os conduzia a Deus. Ou seja, estavam a olhar para o dedo e não para a paisagem. O que Paulo está a tentar mostrar é a fé só pode falar da graça de Deus. A graça que Deus já tinha concedido a Israel. Israel era o povo escolhido de Deus. Mas este povo escolhido envaideceu-se, tornou-se importante aos seus próprios olhos. E, portanto, era absolutamente decisivo que Paulo voltasse a centrar a ideia de Deus, a ideia original de Deus. E por isso Paulo citou as Escrituras. Deuteronômio capítulo 30. Há umas semanas atrás estudámos o capítulo de Deuteronômio. Vamos voltar então ao Velho Testamento, vamos voltar ao Pentateuco, vamos voltar à lei. Deuteronômio capítulo 30. Deuteronômio capítulo 30, versículos 12, 13 e 14. Deuteronômio capítulo 30, versículos 12, 13 e 14. Diz assim o texto bíblico: não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus que não o traga e não o faça ouvir para que o cumpramos? Nem está além do mar para dizeres: quem passará por nós além do mar que não o traga e não o faça ouvir para que o cumpramos? Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca, no teu coração, para a cumprires. Ou seja, nesta passagem relativa à lei, esta passagem em que, curiosamente, ou talvez não, nada é por acaso, mas o apóstolo Paulo junta duas citações do Velho Testamento. A primeira, como vimos, é Deuteronômio capítulo 30. A segunda é um salmo. Salmo 107 e versículo 26. Salmos 107 e versículo 26. Diz assim: subiram aos céus, desceram até aos abismos, no meio destas angústias, desfalecia-lhes a alma. Vejam como Paulo vai buscar uma passagem de Deuteronômio e outra dos Salmos e as contextualiza, as aplica à obra de Cristo. Claro que Deus não esperava que os israelitas movessem os céus e a terra para descobrirem os seus objetivos. E também não espera que os cristãos, que os crentes do Novo Testamento, trabalhem para chegar ao céu e trazer Cristo de volta. Porquê? Porque foi o próprio Deus que enviou o seu Filho. Foi Cristo, foi Jesus que viveu entre nós como homem. João, capítulo 1 e versículo 14, explica muito bem esta ideia. João, capítulo 1 e versículo 14, Evangelho de João, diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Então, nós não precisamos de nos preocupar em descer ao abismo para fazer Cristo subir dentre os mortos. E porquê? Porque, por um lado, nós não o conseguiríamos. E, por outro, ele próprio também não precisou de nós. Jesus não precisou da nossa ajuda para se levantar da morte. Ele foi levantado pelo poder de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo está a tentar
Perdão, está a tentar que nós percebamos, está a explicar muito bem. O versículo 6 diz assim: a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar dentre os mortos. O versículo 8 diz assim: porém que se diz, a palavra está perto de ti. Lembram-se, recordam-se, Deuteronômio, a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Isto é a palavra da fé e agora que pregamos. Ora, Paulo aqui avança para uma outra ideia que já vamos desenvolver daqui a pouco de forma mais calma, mais tranquila e com um bocadinho mais de tempo. É que a fé, esta fé que fala, não fala acerca da nossa perfeição. Reparem que voltamos ao assunto principal de há pouco. A fé que fala, a fé que proclama, já não fala de algo que eu possa fazer ou alcançar, da minha perfeição através do cumprimento da lei, mas fala da graça concedida através de Jesus Cristo. E, portanto, deve ser esta fé que proclama o Evangelho da esperança. A palavra está perto de ti e de todos os que a quiserem ouvir. Nós devemos testemunhar com as palavras da nossa boca, descansar na paz que deve encher o nosso coração. Esta é a mensagem que Paulo proclamava desde a sua conversão. Portanto, há aqui um caminho. Não é? Então, a justiça já não é algo que vem da lei, porque para isso era preciso que houvesse uma perfeita obediência, mas falamos agora de fé, esta fé que fala, esta fé que proclama, não baseada na minha busca por uma perfeição que eu nunca vou poder atingir, mas na graça que Deus me concedeu. E esta fé baseada na graça leva, como já vimos na semana passada também, a um relacionamento. Ora, isto é importante porque, por vezes, somos tentados a pensar, como naquela imagem do pote no fim do arco-íris. A minha salvação é algo que me está reservado depois de um processo, seja ele qual for, em que me leve ao prémio. O resultado do meu esforço nesta minha corrida espiritual. Nada mais errado, como Paulo explicou nestes versículos. A salvação é algo que eu só tenho de aceitar das mãos de Deus, que me concedeu através da sua graça e da obra completa, como vamos ver daqui a pouco, que Jesus fez na cruz. E por isso, os versículos 9 e 10 são o corolário desta ideia. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Ora, esta ideia é muito importante, esta abordagem que o apóstolo Paulo fez da fé e do seu papel para a justiça. No versículo 9, o apóstolo Paulo definiu a mensagem da fé. E o que é a mensagem da fé? É o Evangelho. Depois, no versículo 10, ele explica a sua importância. E há aqui duas etapas, se quisermos, ou duas partes, duas fases. O primeiro é se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor. A palavra grega traduzida para o português como Senhor é a palavra kurios, que é a mesma palavra para o nome pessoal de Deus no Velho Testamento, Yahvé.
Só na versão grega do Velho Testamento, esta palavra é usada mais de 6.000 vezes. Ora, é esta mesma palavra, kurios, que o apóstolo Paulo utiliza para quê? Para reconhecer que ele é Deus, é igual, é a mesma coisa, é a essência. Depois, este Deus ressuscitou. A fé exige que cada um de nós creia, então, que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E, portanto, a ressurreição é o elemento fundamental no ensino de Paulo. Diria que a ressurreição é o elemento fundamental no ensino dos apóstolos. É a prova da identidade de Jesus como Messias. É o que distingue Jesus, nosso Salvador, de todos os outros supostos salvadores. E, portanto, esta dupla demonstração de fé, a confissão e a crença, portanto, se com a tua boca confessares, mas que Jesus é o Senhor, então esta dupla demonstração de fé é, ao fim e ao cabo, se quisermos, as duas faces da mesma moeda, sendo que uma só existe com a outra, são inseparáveis, não se pode ter uma sem a outra. No versículo 10, o apóstolo Paulo volta à importância do coração e da boca. Ao fim e ao cabo, a confiança pessoal em Cristo. Portanto, crer e confessar são as expressões de confiança em Cristo. Sendo que Jesus Cristo é o único caminho para Deus. Ora, este Jesus é o Senhor, é a mais antiga, se quisermos, é a primeira confissão. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, o apóstolo Paulo aos Coríntios explicou exatamente esta ideia. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Era, portanto, muito sério, era a base da vida com Deus. Era a mais básica no sentido da primeira confissão. Ninguém pode fazer tal confissão, portanto, senão pelo Espírito Santo. Filipenses, e para percebermos como isto é importante, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 e versículo 11. Filipenses capítulo 2 e versículo 11. Diz assim: toda a língua confessará, e toda a língua confesse, que Jesus Cristo é Senhor. E agora reparem, para a glória de Deus Pai. Portanto, o que é que isto quer dizer? Que esta confissão era algo que estava presente nesta nova condição do ser, testemunhada pelo batismo, como vimos também há algumas semanas atrás. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 21. 1 de Pedro, e quem tiver então o texto bíblico à mão, pode ir folheando ou vendo no monitor. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 21, diz assim: a qual, figurando o batismo, agora também vos salva. A qual? Confissão. Não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então, esta confissão, Jesus Cristo, crês? Sim, eu creio. Jesus Cristo é o Senhor. Vamos voltar a Romanos capítulo 10, versículo 9. Diz assim: se com a tua boca confessares
como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, esta dupla declaração, ou melhor, esta declaração com um sinal duplo. Primeiro, esta constatação, este sinal externo de que Deus ressuscitou Jesus, meu Salvador, dentre os mortos. E, portanto, Jesus é Deus, este Deus que eu confesso. Crer e confessar, portanto, são expressões de confiança em Cristo, sendo que Jesus Cristo é o único caminho para Deus. Aqui, no versículo 10, a ideia de coração, com o coração se crê. Na lógica antiga, o coração era o centro da personalidade. Obviamente, não é o órgão como nós hoje o entendemos, com uma perspectiva científica. Coração é, portanto, na maior parte das passagens da Bíblia, o centro da personalidade, que engloba, que inclui a razão, a vontade e as emoções. Mateus capítulo 7 e versículo 21. Vamos ler algumas passagens que nos ajudam a perceber o conceito de coração e, portanto, para melhor entendermos a forma como na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, mas neste caso em Romanos, o apóstolo Paulo utilizou aqui exatamente esta expressão. Mateus capítulo 7 e versículo 21. Mateus capítulo 7 e versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E, portanto, este coração tem a ver com a razão, tem a ver com a vontade, tem a ver com as emoções. 1 de Pedro, vamos voltar a 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 4. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 4. Seja, porém, o homem interior de coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. O homem interior do coração. Então, vamos voltar a Romanos capítulo 10 e versículo 10. Com o coração se crê para a justiça. Este coração, então, é o centro da personalidade. É o centro da razão, é o centro da vontade, é o centro das emoções. Vamos continuar. O tempo vai avançando e agora vamos para o estudo dos versículos 11, 12 e 13 do capítulo 10 de Romanos. Romanos, capítulo 10, versículos 11, 12 e 13. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O apóstolo Paulo não baseou os seus ensinos em si próprio, nas suas opiniões, nos seus pensamentos. Isto é muito importante. Reparem que qualquer argumento, qualquer teorização que Paulo expõe, começa com porquanto a Escritura diz. É exatamente essa a formulação do versículo 11. Porquanto a Escritura diz. E apresenta uma citação. Todo aquele que crê nunca será envergonhado, no sentido nunca será confundido. Isaías capítulo 28, versículo 16. Vamos voltar ao Velho Testamento. Isaías capítulo 28, profeta Isaías, capítulo 28 e versículo 16. Diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa,
angular, solidamente assentada. Aquele que crer, reparem, não foge. Isaías, no fundo, estava a transmitir esta ideia de que esta mensagem de esperança a uma nação escolhida, ainda assim, muitas vezes não era suficiente e o povo tinha a tendência para se desviar. O que Paulo fez aqui foi aplicar esta mesma ideia aos cristãos, sendo que agora já não é uma questão rássica, mas não há etnias, não há heranças, é para todos, é para os cristãos, para todos aqueles que aceitem. A palavra envergonhado pode significar também desapontado. Portanto, Paulo, permitam-me a expressão, esquece, não penses assim. Não te preocupes acerca da fidelidade de Deus. Deus vai sempre cumprir as suas promessas. Deus nunca te vai desapontar. Esta é a primeira ideia. Por outro lado, é algo que é uma presença, é uma oferta onde não há distinção entre judeu e grego. Ou seja, o Senhor é o Senhor de todos, rico para com todos. Estas bênçãos significam benefícios nesta vida e na vida vindoura. Eu sei que estarão a pensar neste momento. Eu, neste momento, não estou a sentir qualquer benefício. Eu, neste momento, não consigo deixar de pensar nos problemas que me afligem, na eventual dor pela qual eu estou a pensar. Jesus Cristo disse: nesta vida tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, com certeza que teremos aflições, com certeza que passaremos por sofrimento, com certeza que teremos provação, mas não devemos ficar envergonhados ou desapontados. Estamos a concentrar em nós, estamos a virar para nós. Não, Deus é rico para com todos, beneficia-nos, dá-nos, acumula-nos de bênçãos que nós nem conseguimos imaginar. Muitas vezes não percebemos tudo aquilo do qual Deus nos livra, as bênçãos que nos dá. E se é assim nesta vida, imaginemos o que será na vida vindoura. Joel, capítulo 2, é um livro pequeno em tamanho, mas não em conteúdo. Joel, capítulo 2 e versículo 32. Então vamos ao Velho Testamento. Joel, capítulo 2 e versículo 32. Diz assim o profeta, inspirado por Deus: E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Então, permitam-me usar esta expressão. Todos são bem-vindos à cruz. Todos aqueles que invocarem o nome do Senhor serão salvos. E só estes serão salvos. Esta é a mensagem que o apóstolo Paulo nos transmite nos versículos 11, 12 e 13 de Romanos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E finalmente, versículos 14 e 15 de Romanos capítulo 10. Vamos ler. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. São muito conhecidos estes 4 comos que Paulo utilizou
nesta passagem. De facto, esta formulação era cara ao Senhor Jesus. É uma forma de ensinar eficaz, é perguntar. Muitas vezes Jesus perguntava para ensinar. O apóstolo Paulo usa exatamente nesta epístola a mesma técnica de ensino, perguntando. Perguntas, podemos chamá-las retóricas. E para que é que Paulo utilizou então estas perguntas? Para explicar o plano de Deus, para anunciar ou para procurar que muitos anunciem a mensagem do Evangelho a todos. Reparem, qualquer pessoa pode invocar a Deus para ser salvo, mas não o farão se não crerem nele. Há aqui como que uma escada de importância apresentada de forma inversa. E se começarmos pelo último como, de facto, é a base. Porquê? Porque diz assim, como pregarão se não forem enviados. Ou seja, por onde é que começa este processo? É pelo ir. O Senhor Jesus deixou-nos exatamente essa ordem. Ide. Mas Isaías, capítulo 52, vamos novamente ao Velho Testamento, Isaías, capítulo 52, e versículo 7. Estamos a aproximar-nos do fim da lição de hoje da Escola Bíblica Dominical, mas só mais uns minutos poucos de atenção. Por favor. Isaías, capítulo 52 e versículo 7, diz assim: Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Permitam-me que leia outra vez o princípio do versículo. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz. Veja, é bonito. Anunciar as boas novas é fazer ouvir a paz, é anunciar coisas boas, é fazer ouvir a salvação. Esta mesma ideia, então, o apóstolo Paulo recuperou em Romanos capítulo 10 e versículo 15. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então, duas ideias para terminar. A primeira é nossa responsabilidade enviar, ir. Pode ser ir para uma terra distante, mas pode ser também a nossa casa. Pode ser cruzar o oceano, mas pode ser também o escritório, ou a fábrica, ou a escola onde se trabalha. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. É nossa responsabilidade, mas é também um privilégio. Entre os versículos 14 e o versículo 21, nós não vamos ler todos estes versículos, mas o apóstolo Paulo, e se quiserem como trabalho de casa, talvez durante a semana, o apóstolo Paulo desenvolve aqui a resposta ao problema da oferta do Evangelho universal. Muitos vão recusar ao longo da história este Evangelho. No entanto, é também verdade que não está nas minhas mãos, não está nas suas mãos, perceber quem vai aceitar ou quem não vai aceitar, ou seja, quem vai rejeitar. A nossa responsabilidade é ir, pregar, é anunciar coisas boas.
E depois vejam o versículo 14, do final para o princípio. Como ouvirão se não há quem pregue? E, portanto, como crerão naquele de quem nada ouviram? E como invocarão se não há? Como invocarão aquele em quem não creram? E, portanto, o princípio de tudo é, então, ir, é pregar, é anunciar estas coisas boas. É uma responsabilidade, consideremos-la dessa forma, mas é também um privilégio. E, portanto, neste capítulo 10 de Romanos, o apóstolo Paulo tenta resolver três questões importantes. O primeiro é que a rejeição é possível. A rejeição é possível mesmo com zelo. Pode ser zelosamente banhando-me num rio sagrado, pode ser zelosamente procurando numa montanha ou numa imagem ou através do sacrifício, mas não é isso que me vai levar a Deus, não é isso que me vai tornar justo diante de Deus. Então, nós somos declarados justos pela graça de Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. Então, não é o zelo que me leva a Cristo, à salvação, é Cristo que veio ao meu encontro, eu aceito e, em terceiro lugar, é o meu privilégio, mas é também a minha responsabilidade eu anunciar, eu pregar. E, portanto, só falta a pergunta para reflexão durante a semana. Como se manifesta na minha vida a crença em Deus? Como se manifesta na minha vida a crença em Deus? Foi um gosto estarmos juntos. Até para a semana. Graça e paz.